Já é difícil gravar vídeo. Gravar vídeo pra quem não é tímido já é difícil, imagine pra quem é. Depois de várias tentativas para gravar esse vídeo, vamos ver se finalmente eu consigo. Caso vocês escutem algum barulho externo, relevem, por favor, porque eu já tentei várias vezes gravar esse vídeo e tá difícil. Uma hora é carro do som, outra hora é carro do gás, outra hora é vizinho discutindo, outra hora é criança chorando, outra hora é meus cachorros latindo. Então, por favor, relevem. Depois eu vi vários testemunhos de irmãos que saíram da congregação cristã no Brasil e hoje em dia frequentam outras igrejas, simplesmente não frequentam nenhuma igreja. Eu resolvi então contar como que foi a minha passagem por lá. Eu me batizei no ano de 94, fiquei lá por 30 anos. Os meus pais, quando eu obedeci, já eram crentes, tinham 3 anos que tinham obedecido, e o meu pai ele foi o primeiro a se converter. Meu pai sempre gostou muito de ler, e um dia ele decidiu ler a Bíblia, e quando ele terminou, ele começou então uma busca por uma igreja onde ele pudesse obedecer a Deus, e foi quando ele conheceu a congregação. Todo mundo que entra nessa igreja a primeira vez fica impressionado com o andamento do culto, a organização, e com meu pai não foi diferente, e lá ele sentiu então de obedecer a Deus. Através do meu pai, minha mãe foi evangelizada, e minha mãe era católica, eu era católica por conta da minha mãe, meu pai não tinha nenhuma religião definida até então, ele ler a Bíblia. Foi quando ambos obedeceram no mesmo dia. Sempre procuraram me levar para a congregação, sempre procuraram me convencer aí, mas eu nunca quis, porque eu achava a congregação muito severa na doutrina e eu era muito vaidosa, eu não queria abrir mão da minha vaidade para poder entrar numa igreja. Mas Deus, ele vem os caminhos que a gente não conhece. E aí eu comecei então a ter uma enfermidade e os médicos não descobriram o que eu tinha. Todos os sintomas indicavam que era uma tuberculose, mas os exames não constavam, os raios-x não davam, e os médicos falavam, ó, não tem como eu te dar tratamento sem antes constar nos exames. Então os remédios que eles me davam eram remédios paliativos, só mesmo para ir ali controlando. E durante 2 anos minha vida foi idas e vindas dos hospitais, e os médicos não descobriram o que eu tinha, até que um dia eu conheci um servo de Deus. Eu vou resumir bastante, porque se eu contar com detalhes vai ficar muito longo, e eu confesso que tá difícil para gravar esse vídeo. Então eu conheci esse servo de Deus por um acaso, através da minha mãe. A primeira vez que eu vi esse irmão foi no mercado, eu tava com a minha mãe e eles se encontraram ali por acaso. Ele perguntou como é que tava as coisas, minha mãe falou que tava tudo bem, porém não tava enferma. E ele fez um convite pra gente ir até a casa dele, e nem me falou, no dia que Deus preparar eu vou. Aí, passado algum tempo, nós estávamos à procura de um medicamento que nas farmácias próximas de casa a gente não estava encontrando. E aí a gente foi em umas farmácias mais distantes de casa. E na volta de uma dessas farmácias, tinha 2 ladeiras. Uma era mais longa e a outra era mais curta. E eu falei pra minha mãe assim, mãe, vamos pegar a mais curta, porque a longa vai ser difícil pra mim, porque eu tinha muita falta de ar. E a curta, além dela ser curta, a gente vai pegar só reta depois, então pra mim é melhor. E a gente pegou aquela ladeira mais curta. Foi quando a gente passou em frente da casa desse irmão, onde a esposa dele viu nós passando e saiu chamando, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Aí minha mãe falou, irmã, eu não tava caçando a casa da irmã não. Aí minha mãe contou que a gente tava vindo da farmácia, ela falou, não, mas entra assim mesmo, vamos tomar um café. E aí a gente entrou. Quando a gente entrou, levaram a gente pra sala, uma sala muito grande, tinha várias cadeiras, sofás, enfim. Era uma sala mesmo assim, onde eles se reuniam para orar, era conhecido como uma casa de oração. Então era um irmão muito procurado pela Irmandade, porque ele tinha o dom de revelação. Sempre a casa dele estava lotada de Irmandade. E nesse dia não estava diferente, tinha uns irmãos lá e tinha uma irmã contando testemunho na hora que eu entrei. Sentei, fiquei de frente para esse irmão, e essa irmã estava contando testemunho, ao mesmo tempo que ele prestava atenção nessa irmã, ele olhava para mim. E aquilo foi me incomodando. Até que então a irmã terminou o testemunho e ele começou a me fazer algumas perguntas. Eu não lembro quais foram as perguntas, porém ele começou então a descrever tudo que estava passando na minha vida durante esses 2 anos. E eu fiquei muito surpresa, porque eu falei, como que ele sabe tanto da minha vida? Coisas assim particulares mesmo, de dentro de casa, sobre os medicamentos, tudo. Como que ele sabia? Eu pensei, minha mãe contou pra ele. Foi na hora que ele virou pra mim e falou, você tá achando que tudo que eu tô te falando é porque tua mãe me contou, não é? E aí ele virou pra minha mãe e falou, irmã, me contou alguma coisa? Minha mãe falou, não, irmão, faz tempo que eu não vejo o irmão. A última vez que eu vi o irmão foi no mercado.
virou para mim novamente e falou assim: olha, Deus fechou teus caminhos, Deus ama a tua alma. E Deus manda te dizer que se você não deixar que Ele te tire dessa situação, você vai findar os seus dias e vai perder a sua salvação, porque Deus fechou os teus caminhos por amar a tua alma. Mas se você der um passo para Deus, Deus te dá dois, Deus vai te preparar casamento, Deus vai te dar filhos, Deus vai te dar dom, você vai ter o dom da música. Você precisa dar esse passo para Deus. Naquele momento eu chorava muito e ele falava assim para mim assim: olha, não vá correndo batizar não, vá congregando, procura entender a palavra e quando você sentir, você obedece. E assim foi, saí de lá, comecei a congregar e chegou o dia em que eu vi que eu não ia ter mais jeito, eu vi que eu ia morrer mesmo e foi aí que eu falei para Deus, eu falei: Deus, eu vou obedecer, porque naquele último dia eu vou ter uma chance, porque no meu último momento eu obedeci. E se eu viver, eu vou te servir pro resto da vida. E foi... Batizei, Deus me libertou da minha enfermidade. E uma coisa que eu senti falta na congregação foi o acolhimento que eu tive no primeiro dia. Ou melhor, que toda pessoa tem no primeiro dia. Que você chega, a Irmandade te recebe com amor, não tem lugar, eles arrumam pra você. E quando eu entrei, eu me senti muito excluída. Eu me sentia um peixe fora d'água. Principalmente nos cultos de jovem, quando terminava o culto, as irmãzinhas se reuniam ali na porta da igreja, combinando de congregar fora, principalmente quando se tinha reunião da mocidade. E eu me sentia tão excluída, não vinha nenhuma me saudar, me apresentar para os demais, sabe? E eu me sentia tão sozinha. E um dia eu indo congregar, eu fui no caminho conversando com Deus. E eu não quis ir na minha comum, então eu fui numa comum mais próxima de casa, mas assim, um pouco mais distante. E no caminho eu ia conversando com Deus e ia dizendo assim: Senhor, eu não tenho nenhuma amizade, eu sou tão sozinha. E quando chegou lá na igreja, na hora da palavra, o irmão pregava assim: você veio pelo caminho falando com Deus que você não tem amigos, que você é desprezada, que você é excluída, mas o Senhor te fala: eis o teu amigo aqui. E apontava para a parede em nome de Jesus. Eu chorei muito aquele dia, saí conformada da igreja e não demorou muito, eu conheci uma irmã que até então minha mãe congregava comigo nos cultos de jovem, nas reuniões da mocidade. Ela até se sentia muito mal, porque ela falava assim: uma velha aqui no meio dos jovens, né? Até eu me sentir seguro o suficiente para começar a ir sozinha. E aí eu conheci essa jovem. Essa jovem, ela andava com outra irmãzinha, que inclusive era deficiente visual. E elas congregavam muito, elas não perdiam a reunião da mocidade. E quando eu fiz amizade, nossa, para mim foi maravilhoso, porque eu congregava com elas para tudo quanto era lugar, a reunião da mocidade, então era muito legal. Aí um dia ela falou para mim que precisava falar comigo e veio na minha casa. E aí ela falou para mim assim: ó, se o que eu te contar você decidir não andar mais comigo, eu vou entender. Eu falei: tá, mas fala que você tá me assustando. Aí ela falou assim: não, é porque eu sou pecadora. Eu tinha um noivo, eu e ele pecamos. E para quem não sabe o que é ser pecador na congregação, é que existe o pecado de morte, que você perde a sua salvação, que é o adultério e antecipar a lua de mel, vamos dizer assim, né? Antecipar o casamento. E ela disse que tinha acontecido isso com ela e o noivo dela e que eles perderam liberdade. E que na igreja ela era conhecida como pecadora. E que se eu andasse com ela, o povo ia começar a falar mal de mim e que não era justo eu estar andando inocente sem saber que ela era uma pecadora. Então ela sentiu de contar pra mim, né, o que tinha acontecido com ela. Naquele momento eu virei pra ela e falei assim: eu não vou deixar de andar com você por conta disso. Quem sou eu pra te julgar? Eu não sou nenhuma santa. E quem vai te julgar é Deus. Não, eu quis tanto uma amiga, agora que eu consigo uma amiga eu vou abrir mão. Não, vou continuar assim. Se você quiser continuar comigo, normal. Não vou deixar de andar com você por esse motivo. Quem quiser falar, que fale. Minha mãe também super apoiou a minha decisão. Ela chorou muito aquele dia, a gente se abraçou. E a gente continuou então a nossa amizade. Até que um dia um auxiliar me encontrou na rua por acaso e me chamou para conversar. Ele falou para mim assim: sabia que aquela moça que você anda com ela não é companhia para você? Eu falei: por qual motivo? Aí ela falou assim: você não sabia? Ela é pecadora. Eu falei: ah, tá, é esse o motivo? Sim, eu sei, ela me contou. E mesmo assim você anda com ela? Eu falei: qual o problema? Eu não sou nenhuma santa para julgar ela. Ela até olhou assim, né? Eu falei: digo santa assim, de julgar a pessoa. Quem vai julgar é Deus. Aí ela virou pra mim e falou assim: mas se algum irmãozinho se interessar por você e saber que você anda com ela, ele não vai querer, porque ele vai pensar que você é igual a ela. Eu falei: tá bom, paciência. Se eu tiver que casar, vou casar. E se eu não tiver que casar, eu não vou casar. Eu não vou deixar de andar com ela por conta disso. Aí ela virou pra mim e falou assim: todo pecador, ele arruma uma muleta pra andar.
Ela arrumou aquela moça deficiente visual e agora arrumou você. Avisada você foi. Eu falei, tá bom, irmão, Deus abençoe, e nos despedimos. E eu continuei andando com ela. Eu não conhecia esse outro lado da congregação, onde pessoas que pecam são perseguidas, são excluídas, são desprezadas. Eu pensava que era assim, a pessoa pecava, ela tinha uma certa, assim, um certo isolamento, porém ela não era tão excluída, tão desprezada, como se uma pessoa tivesse uma doença contagiosa. Eu vim saber disso de uns tempos para cá, acompanhando canais críticos, como Josafagra, Júnior Refletir, onde eu vejo várias denúncias, vários testemunhos de irmãos que pecaram, sofreram perseguição lá dentro. E hoje eu percebo que essa irmãzinha sofreu perseguição, porque logo depois que essa auxiliar falou comigo, não demorou muito, aquela moça que era deficiente visual parou de andar com ela, a família afastou dela, e depois, com o tempo, ela mesma se afastou de mim. Teve um tempo que ela foi pro mundo, depois ela voltou, começou a namorar um testemunhado, aí Deus chamou, né, ele nesse caminho. Hoje em dia, se não me engano ele é músico, são casados, tiveram uma filha e são muito felizes. Mas eu acredito que até hoje ela não tem liberdade. Não sei mais dela, porque depois desse tempo que ela se afastou de mim, a gente não teve mais contato. Só algumas vezes que a gente se encontrou e conversou assim bem rapidamente, que foi quando ela me contou que tinha casado e tudo. Fiquei muito feliz por ela. E hoje eu vejo que o quanto ela foi perseguida, o quanto ela foi desprezada ali, né? E acredito que até hoje seja. E eu só fiquei sabendo disso através desses canais. Bom, passado então esse período em que ela se afastou de mim, acho que mais ou menos uns 2, 3 anos, eu descobri que eu tava com mioma. E pra mim foi assim muito difícil, porque eu fiquei em choque quando eu soube, né? Porque todas as pessoas que eu conheci na época que tiveram, perderam o útero. Mas eram casadas, umas já tinham filhos, outras tinham netos. E pra mim foi assim, eu levei um choque. A médica ainda tentou me confortar, falando, não é bem assim. Eles não vão simplesmente tirar o teu útero, vai ter todo um critério, vai ter todo um exame em cima para poder decidir o que vai fazer com você. Então pode ficar tranquila. Mas mesmo a médica me confortando, não tinha como eu não ficar preocupada. Então eu fui pra fila de espera para aguardar uma cirurgia. Se hoje é demorado, imagine naquela época. E desse tempo eu fiquei refazendo os exames. Outro fato que aconteceu nessa época em que eu descobri o mioma foi o fato do meu pai resolver sair da igreja. Ele tinha entre 6 e 7 anos que ele estava congregando, firme, e do nada ele resolveu sair. E com isso também ele resolveu se separar da minha mãe. Hoje em dia ele está casado, tem mais ou menos entre 6 e 7 anos e ele não segue nenhum tipo de religião. Então nessa época também eu vi isso, a separação dos meus pais e a saída do meu pai da igreja. Passado 3 anos então que eu tinha descoberto o mioma, eu estava só refazendo os exames. Eu nunca fui um modelo de santidade dentro da congregação, eu sempre procurei seguir a doutrina certinha em relação à vaidade, tudo, mas eu tinha um lado rebelde. Eu gostava muito de namorar quem não era da igreja. E lá é proibido, você não pode namorar quem não é da igreja e nem de outra igreja. E foi aí que eu conheci um rapaz. Tudo que eu contar desse rapaz foi ele que me contou. Não era do Brasil, ele era da Bolívia. Ele já estava aqui há 8 anos, já estava legalizado, tinha toda a documentação. Ele tinha uma ex-mulher que também era da Bolívia. Ele tinha um filho de 3 anos com essa mulher. Ele me contou que estava há 2 anos separado dela. O único parente que ele tinha aqui no Brasil era uma sobrinha dele. O restante estava na Bolívia. Eu cheguei a conhecer essa moça que dizia ser sobrinha dele. Ela veio várias vezes almoçar aqui em casa. A gente, então, nesse período de amizade, ele me confidenciou sobre essas coisas da vida dele. Eu contei sobre a minha, o processo que eu estava passando com o mioma, tudo. Ele me confortou. Ele várias vezes me apoiou. E aí, então, ele me pediu em namoro. Foi quando eu aceitei. Ele ia comigo nas consultas, sempre me apoiando. Eu disse pra ele que talvez eu não poderia ter filho. Pra ele falou que não era problema, ele já tinha um filho, mesmo que ele não tivesse, não seria problema. Que o importante era ser feliz. Namoramos 1 ano e 3 meses. Nesse 1 ano e 3 meses, noivamos, alugamos casa, compramos móveis, preparamos então os preparativos para o casamento. Eu não queria festa. Meu intuito era só casar no civil e pronto, mas minha mãe quis fazer uma pequena recepção em casa mesmo, quis que eu colocasse um vestido para ao menos tirar uma foto,
porque ela dizia que eu era a única filha, então tinha que ter uma lembrança. Então foi feito ali tudo então para poder realizar esse casamento. Me casei no dia 22 de dezembro. Uma semana depois, ele falou para mim assim: olha, eu vou buscar o restante das minhas coisas e depois eu volto. Eu falei: tá bom. Você voltou? Não. Nunca mais ele voltou. Até hoje eu não sei qual foi o motivo pelo qual ele me deixou. Ele nunca me deu assim uma explicação do porquê. Sempre inventava várias desculpas e nenhuma convencia. E ele começou então a me pedir 2 anos. Ele dizia pra mim assim: me espera por 2 anos, me dá 2 anos, deixa eu resolver umas coisas aqui que eu volto. Eu, apaixonada, iludida, acreditava. E esperei por 2 anos. Só que nessa uma semana que ele me deixou, passado 3 meses, saiu a cirurgia do mioma. E aí eu perdi o útero. E aí o meu mundo caiu, eu entrei em depressão. Foi muito difícil. E nesse período ele me ligando, ao mesmo tempo que ele me apoiava, ele dizia pra mim ter paciência, que com 2 anos ele voltaria, e eu esperando. Aí me recuperei e foi aí que eu comecei a procurar serviço. Já tinha mais ou menos 1 ano e 3 meses que ele tinha ido embora e só ia me enganando, dizendo que ia voltar, que ia voltar, que ia voltar. E a inocente aqui acreditando. Nesse período que eu tava procurando um emprego, eu tava dentro do metrô, passando pela Estação Paraíso, e eu vi que vinha um casal na plataforma para pegar o próximo trem. E vi um casal de mão dada. Aí eu falei: é ele. Desci na próxima estação, que se eu não me engano era Sé. E eu fiquei parado. O próximo metrô que passar, eu entro dentro e eu vou achar ele aqui dentro desse metrô. Não sei como, mas na minha cabeça eu ia achar. Mas foi Deus aquele dia, porque bem na hora que o metrô para, no lugar onde eu fiquei, quando a porta se abriu, eu dei de cara com ele próximo da porta. Ele e ela. Eu não me orgulho desse dia, porque eu perdi o controle. Desci a mão na cara dele, ficou marcado meus dedos lá na cara dele. E hoje em dia, quando eu lembro desse dia assim, eu falo: meu Deus, se fosse hoje em dia eu estaria em todas as redes sociais, né? Porque hoje em dia nada passa batido pelo povo, né? Ainda porque naquela época não tinha os celulares avançados que tinha hoje. E todo mundo olhando aquela cena, sabe, patética ali. E eu gritando com ele, falando tudo que estava engasgado na minha garganta. E eu falando pro povo: isso mesmo, olha, que isso daqui não é um homem, isso daqui é um canalha. E fui lavando a alma ali. Aí eu fui e falei pra ela: você sabia que ele se casou? Que me deixou surpresa que quando eu vi ela, eu já logo reconheci ela. Uma vez, durante o namoro, ele me mostrou uma foto. Várias fotos, né, dele, da família, tudo. E aí, numa dessas fotos, essa moça tava. Eu perguntei: quem é essa moça? Porque a outra sabia que era a sobrinha dele. E ele falou assim: é uma amiga da gente. Mas quando eu vi ela no metrô, eu reconheci. Eu perguntei quem era ela. E aí ele falou que era a ex-mulher dele, a mãe do filho dele. E aí, né, enfim, mostrei o documento pra ela. Ela ficou o tempo todo que eu tava falando com ele, ela ficou lendo o documento, eu acredito que estava lendo. E na hora que eu fui descer, eu peguei o documento e falei pra ele que eu ia processar ele, que não ia processar coisa nenhuma, eu só ameacei e desci. E aí arrumei um emprego depois disso. E aí, conforme eu tava trabalhando, quando completou 2 anos, eu falei: não, eu vou me divorciar, né? E aí eu fui atrás do divórcio. Desses 2 anos, eu só vi ele 3 vezes, que foi a vez que eu vi ele no metrô com ela, na vez que a gente marcou para poder resolver o negócio do divórcio e no dia que a gente se divorciou. Depois disso eu não tive mais contato com ele. Passado então um tempo, eu fiquei naquela: ai, por que eu passei por isso? Acho que eu perdi o útero porque eu desobedeci a Deus pegando um rapaz do mundo e casei com ele. Então eu peguei com a minha mão, eu não esperei Deus preparar. Deus me castigou. Ao mesmo tempo eu falava: mas cadê as promessas de Deus? Deus falou que ia me dar filho. E agora eu não vou poder ter filho. E ficou aquela confusão na minha mente. Mas ao mesmo tempo, em relação ao casamento, eu sabia que eu tinha pego com a mão. Então eu estava conformada, né? Eu fui, peguei com a mão, paguei o preço. Mas e o mioma? Né? Por que Deus me provou daquela maneira? Então eu fiquei um pé lá, um pé cá na igreja. E foi nesse meio tempo, já passado esses 2 anos de divórcio, passou mais ou menos, acho que uns 5 anos depois, eu conheci um outro rapaz, que também não era da igreja. Eu já falei que eu era rebelde. E a gente pegou amizade,
A gente ia pro serviço junto, a gente descobriu que trabalhava com os mesmos patrões, porque os dois eram sócios, e ele trabalhava numa rua, trabalhava em outra, e assim a gente sempre ia junto pro serviço. E nisso, nessa amizade, ele se interessou por mim. Só que durante a amizade, ele sabia que eu não podia ter filho, que eu era da igreja, pois eu falei sobre a doutrina da igreja, porque a primeira oportunidade que uma pessoa da congregação tem é de falar da igreja, que lá Deus fala, que lá não tem dízimo, que lá não tem pastor, que lá o cooperador não ganha salário. Então é essa evangelização que a gente faz com as pessoas quando a gente vai falar do evangelho. E então ele sabia da doutrina, tudo certinho, e aí ele se interessou por mim e me pediu em namoro. Eu fiquei um pouco relutante, porque eu falei, de novo, vou pegar um rapaz do mundo, será que eu vou ter que passar por tudo de novo, né? E detalhe também, ele também tinha vindo de um outro relacionamento de 5 anos, na qual ele morou com uma moça. Não chegaram a casar legalmente, mas moraram 5 anos, não tinha filhos. E eu falei pra ele, olha, eu não posso ter filhos, se você mais tarde cobrar filhos de mim, como que vai fazer? Ele, não, eu não vou querer, né? O importante é ser feliz. A mesma conversa do outro, eu falei, pronto, será que eu vou ter que passar por tudo de novo? Aí eu fui teimosa, como eu sou, eu peguei e aceitei. Namoramos 1 ano e 3 meses, igualmente o outro. Só que esse foi diferente, porque o que eu não tive no outro casamento, por exemplo, eu não tive salão, nesse eu tive. No outro eu só casei no civil. Nesse a gente conseguiu levar o juiz pro salão. O vestido do outro, esse foi muito mais bonito. Então assim, foi tudo muito melhor nesse segundo casamento. E aí casamos, passado 2 anos de casado, Deus chamou ele nesse caminho, e aí nossa vida estava completa, né? Estávamos servindo a Deus, tudo contente. Só que aí minha mãe começou a ficar doente e ela começou a piorar muito, até o dia que Deus recolheu ela. E aí quando Deus recolheu minha mãe foi muito difícil para mim, porque eu era muito apegada a ela. E nossa, eu cheguei assim no fundo do poço, literalmente, da depressão. A depressão veio com tudo. Eu me vi assim, completamente assim, sem chão, a ponto assim de você pensar no pior. Foi muito difícil para mim esse período. Com 6 anos que Deus havia recolhido minha mãe, eu tinha também transtorno de ansiedade generalizada, além da depressão, e quem tem sabe o quanto é difícil essa doença. Por qualquer coisinha você tá entrando em crise, e as crises é bem pesada, parece que você tá infartando. E eu tive uma crise muito assim severa por uma bobagem, e eu chorei muito nos pés de Deus. Eu falei, Deus, eu não tô aguentando mais, se o Senhor não aparecer na minha vida eu vou perder minha alma, porque eu já tava pensando de uma forma de acabar aquela dor. Foi quando meu esposo chegou pra mim à noite e falou pra mim assim, olha, leia a Bíblia. Eu vi um vídeo falando que quem lê a Bíblia tem a depressão bem diminuída e a ansiedade controlada. Então leia a Bíblia. Eu falei pra ele, eu não consigo, eu já tentei ler a Bíblia, quando chega na genealogia eu desisto, porque fica tudo muito confuso. Então eu já tentei, eu não consigo. Ele falou, não, você não precisa entender, basta você ler um capítulo por dia, só leia, não precisa entender. Eu falei pra ele, tá bom, eu vou tentar. E eu nunca tinha lido a Bíblia. Já peguei várias vezes ela para ler, abria, caía no capítulo, eu lia, para mim eu tava lendo. Porque a gente não é ensinado a ler. Não é como as outras igrejas, por exemplo, que o pastor faz ali um estudo daquele capítulo, depois vai explanar para a igreja, explicar aquela passagem. Não é aquela igreja que a pessoa ensina para ela fazer devocional, que tem estudo bíblico. Não é assim. Lá eles não ensinam, lá é ensinado que a palavra é revelada, lá no culto, na hora ali. Hoje em dia, tem muitos que estão fazendo teologia ali dentro, tem muitos que estudam a Bíblia por conta própria, mas antigamente não, era o que o irmão ali falava no culto. E hoje em dia a maioria também assim, acredita que a Bíblia é aquilo ali que está saindo do púlpito. Não tem aquela preocupação de pegar a Bíblia para ler. São poucos que estão fazendo isso hoje em dia. E a maioria que está saindo da congregação é porque leu a Bíblia e entendeu. Então leu a Bíblia, entendeu, saiu da congregação, porque sabe que ali não tem. No dia seguinte, eu estava olhando as redes sociais e eu achei um vídeo de um judeu falando sobre Apocalipse. Eu estranhei porque os judeus, eles não acreditam em Cristo, né? Então eles se focam mais no Velho Testamento. Só que aí eu deparei com um judeu messiânico. Eu falei, judeu messiânico que acredita em Cristo?
Aí eu fiquei assim, nossa, eu nunca tinha visto falar. Curiosidade, assisti o vídeo e achei muito interessante a explicação dele de Apocalipse. Procurei o canal dele, vi os demais vídeos sobre Apocalipse e me deparei com um chamado Sai Dela, Povo Meu. E esse vídeo me chamou a atenção. E eu peguei e assisti aquele vídeo todinho, prestando atenção em cada detalhe. E eu fiquei muito admirada com a explicação que ele deu. Esse vídeo fala sobre como surgiram as igrejas, como que a igreja se distanciou do verdadeiro evangelho, sobre a igreja primitiva, sobre os discípulos de Jesus. E eu achei mais interessante que esse rabino falava assim no vídeo: não acreditem em mim, vão pesquisar. E aí ele falou, pesquisa por igreja primitiva, pais da igreja, reforma protestante, Rua Azusa, Constantino, Concílio de Nicéia, Calvino, Armínio. Pesquisem e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Então o que eu fiz? A partir dali eu comecei a pesquisar. Aquilo para mim se tornou assim um ânimo, começar aquela pesquisa. Eu fui a fundo, eu pesquisei, sabe, e descobri muita coisa mesmo, como as igrejas surgiram, inclusive a congregação. E aí bateu a curiosidade de saber como que a igreja congregação surgiu, quem foi o fundador, como que tudo começou. E foi aí que eu me deparei com um rapaz chamado Itamar Coutinho. Ele estava num vídeo onde tinha sido gravado uma live com um rapaz que era da congregação e também tinha saído, e ele estava contando a história de irmão Franciscon. A história que eu conhecia do irmão Franciscon é que ele teve uma revelação, e nessa revelação Deus mostrava para ele vir para o Brasil, fundar uma igreja, e a partir daí Deus ia dando as revelações de como teria que ser essa igreja, irmão de um lado, irmãos do outro, a orquestra, que tinha que ser instrumentos clássicos, música sacra. A revelação que ele teve, que eu conheci, era essa. Inclusive, eu vi um cooperador, que hoje já dorme no Senhor, contar essa história. Então, assim, eu tinha um livrinho também que foi distribuído, né, entre ali a Irmandade, que contava como que surgiu a congregação e que o irmão Franciscon era o fundador. E aí eu descobri que não era bem assim. E esse rapaz, ele fez um documentário sobre a vida do irmão Franciscon, autorizado pela família. Inclusive ele escreveu o livro, ele tem documento, ele tem foto. Tem uma foto muito curiosa do irmão Franciscon, porque a congregação ela sempre foi muito categórica em proibir televisão, que não podia ter televisão em casa. Eu lembro que quando meus pais batizaram, passou algum tempo, a nossa televisão queimou e meu pai não quis comprar outra. E quando ela estava funcionando, que chegava irmãos em casa, minha mãe cobria. E eu até brincava, a senhora esconde de Deus, esconde da Irmandade, mas não esconde de Deus. Então era proibido ter televisão. E quando queimou, meu pai não quis comprar outra. E ele mostrou uma foto onde o irmão Franciscon está do lado de uma TV, bem antiga a foto, e a TV também. Ele está do lado dessa TV. E ele conta que muitas das vezes ele ficava trancado nesse quartinho onde ninguém entrava, provavelmente assistindo televisão. Descobri no fim que nem foi o irmão Franciscon que fundou a congregação, na verdade ele fundou a Assembleia Cristã. E aí eu fui descobrir sobre a Rua Azusa, e cada vez que eu ia me aprofundando, mais meus olhos iam se abrindo, mais eu ia tendo um entendimento do que estava acontecendo no mundo religioso, no mundo evangélico. Nessas pesquisas da congregação me deparei com os críticos, Josafá Agra e Júnior Refletir. E aí eu comecei a acompanhar o canal deles. E aonde foi vendo muita denúncia, muita coisa errada da congregação, que aquilo me abalou de uma maneira que eu fiquei assim, eu falei, não é possível, é mentira, eles estão mentindo, eu não quero acreditar. Mas não tinha como inventar, eles estavam trazendo provas, vários testemunhos de pessoas que era do ministério, que saiu e estava contando, inclusive da palavra, que muitas das vezes a palavra não era revelada, o irmão que fingia que tinha sido revelado. Então assim, muita coisa eu fui descobrindo e foi me abalando muito. Eu resolvi ler a Bíblia, falei, vou ler a Bíblia. Só que como eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não sabia como começar, eu não sabia como entender a Bíblia. Eu pensei comigo, eu vou ler a partir de um culto evangélico, de um pastor evangélico, né, na internet, para me poder entender. Mas algo dentro de mim disse assim, não, você vai ler sozinha, e o que você entender, você procura ver se bate com o que o pastor evangélico está falando. Antes de eu ler a Bíblia, eu peguei, orei a Deus e falei, Senhor, me ajuda a entender a tua palavra, porque eu não entendo. Quando eu começo a ler, me traz muita confusão, me ajuda a entender. Depois da oração, então, eu comecei a ler a Bíblia, e após ler os 5 primeiros livros da Bíblia,
eu comecei a entender algo que eu falei, não é possível que eu entendi isso, não faz sentido. Era a respeito das leis. Eu dizia, mas a lei não é para nós, a lei é para os judeus. E aí, quando eu li ali que até os estrangeiros também, decretos perpétuos, eu falava, mas decreto perpétuo não é para sempre? Se é decreto perpétuo é para sempre, então por que a gente não cumpre hoje? E comecei a questionar. Ah, mas não é para nós, é para os judeus. Mas aí quando eu li, é para os estrangeiros, eu falava, não, é para nós também. E fiquei com aquela dúvida na minha cabeça, martelando. E aí foi quando eu fui atrás de pastores evangélicos para me ver se algum falava aquilo que eu tinha entendido. Só que todos os pastores, eles são categóricos em dizer que a lei que a lei não é para nós, que a lei é para os judeus, que a lei foi cumprida por Cristo. Só que, ao mesmo tempo, você vê na Bíblia Cristo falar que não veio abolir a lei. E aí ficava esse conflito na minha cabeça e eu falava assim, não é possível, não foi isso que eu entendi. E eu os pastores não me convenciam, porque ao mesmo tempo que eles falavam que a lei não é para nós, eu questionava em relação ao dízimo, porque se o dízimo faz parte da lei, por que o dízimo é obrigatório nas igrejas e as demais leis não, como por exemplo decretos perpétuos que tinha ali, não é? Um dos conflitos que eu tinha também, que ficava martelando na minha cabeça, é: Cristo era judeu, nasceu de pais judeus, viveu como judeus, os discípulos eram judeus, e por que nós que temos seguido os passos de Cristo, a gente não faz a mesma coisa? E aquilo ficou me questionando até com o rabino messiânico, que eu tinha visto os vídeos de Apocalipse, e tinha um vídeo lá explicando sobre as leis. E aí foi exatamente o que eu tinha entendido, esse rabino estava explicando, e aí eu falei, agora sim, é o que eu entendi. Então eu comecei a acompanhar então as explicações desse rabino, procurei por outros que eu me identifiquei também. E uma coisa que eu acho bonita neles é a união. Se a pauta é Gênesis, todos eles vão ler Gênesis. Todos estão lendo a mesma coisa. Não é, por exemplo, como a igreja evangélica, que a igreja A está falando de tal passagem, a igreja B está falando de outra, a igreja C está falando de outra. Não. Se é Gênesis, todos estão lendo Gênesis. Se é Êxodo, todos estão lendo Êxodo. Então eu acho muito bonito isso neles. E foi aí também que eu comecei a pensar, né, de não frequentar mais igreja evangélica. Então eu li uma passagem que me chamou muita atenção na Bíblia sobre Samuel. Samuel tinha 2 filhos e os filhos dele se tornaram corruptos. Se eu não me engano, eles eram juízes, e o povo começou a ficar preocupado, porque Samuel já estava velho, Samuel ia morrer, e eles vão ficar na mão dos filhos de Samuel. Então eles falaram para Samuel que eles queriam um rei. E aí Samuel falou, vou consultar Deus, ver o que Deus fala, e aí eu volto e falo com vocês. E ele foi consultar Deus, e quando ele consultou Deus, Deus falou para ele assim, Samuel, faz o que o povo está te pedindo, porque não é a você que eles estão negando, é a mim. Não é a sua liderança que eles não querem, é a minha. E na hora que eu li essa passagem, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, que eu falei, meu Deus, como que o povo tinha o Senhor liderando eles, e eles não quiseram um rei, mesmo o Senhor falando tudo que o rei ia exigir deles, e mesmo assim eles quiseram um rei, e não quiseram o Senhor para liderar, e eu aqui querendo que o Senhor me lidera, e estou sendo liderada por homens que impõem regras, doutrinas, dizendo que é revelada por ti, e no fim eu descubro que não, porque eu acabei descobrindo que a maioria dos tópicos da congregação não é nada que Deus revela, é eles que inventam lá e falam que é Deus que revelou, na verdade que é para manter ali o controle da irmandade, não só a congregação como as outras igrejas também. E eu falei assim, não, mas eu quero que o Senhor me lidere, eu quero ser guiada por ti, e o povo tinha o Senhor e negou, né? E eu fiquei assim, então eu chorei tanto esse dia. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, a partir de hoje eu não frequento mais nenhuma igreja evangélica. Eu vou seguir a tua palavra, eu vou seguir a Bíblia. Então, se lá o Senhor está falando que não é para comer carne de porco, eu não vou comer carne de porco. Se lá está falando que tem 7 festas bíblicas como decreto perpétuo que o povo tem que cumprir, eu vou cumprir essas 7 festas bíblicas. Porque lá na Bíblia, ela está te ensinando a comer, ela está te ensinando a jejuar, ela está te ensinando a orar, ela está te ensinando como agradar a Deus. Então, assim, eu não vejo necessidade de ter um homem para te guiar.
faça isso, faça aquilo, não faça isso. A própria Bíblia te diz o que fazer. E foi aí que eu percebi, lendo a Bíblia, eu percebi isso, que ela me dá direção. Ela me fala o que eu devo e o que eu não devo fazer. Ela me mostra o que é certo e o que é errado. Eu não preciso de um homem meditando as regras. E foi aí então que eu decidi não mais frequentar nenhuma igreja evangélica. A princípio, eu pensei em ir para a Adventista porque vendo, né, ali a doutrina dela, eu vi que ela estava mais por dentro da Bíblia em relação às leis alimentares, assim. Mas quando eu falei, não, primeiro eu vou ver a história da Adventista, e se eu ver que é legal, eu vou para essa igreja. Só que quando eu vi a história de Ellen White, eu falei, não dá. Para mim também, não, assim, a princípio, eu não vejo desejo de entrar, por exemplo, para o judaísmo messiânico, me converter ao judaísmo messiânico. Então eu optei por servir a Deus, seguindo a Bíblia, ouço os conselhos de judeus messiânicos, as explicações bíblicas, procuro colocar em prática tudo que eles explicam em relação à Torá, sobre os alimentos, sobre as festas. Então eu procuro colocar em prática tudo isso. Os ensinamentos, eu me gosto muito das explicações bíblicas. Para mim não tem ninguém melhor do que eles para explicar as escrituras. Me desculpem os pastores evangélicos que são teólogos. Na minha opinião, para entender de Bíblia melhor do que os judeus messiânicos não tem, porque eles explicam de uma maneira que é difícil você ver alguma contradição. Não vou dizer que não tem, algumas coisas que você fala, não, isso aqui não está batendo muito bem, mas é muito difícil, é muito raro acontecer. No caso da evangélica, o tempo todo tem uma contradição aqui e ali. Por exemplo, em relação ao dízimo, se a lei não é para nós, por que o dízimo é? Então, e fora outras contradições, então eu gosto muito de Deus messiânico por causa disso. Eu acho eles mais próximo da verdade, né? E diante de tudo que eu pesquisei, assim, realmente os mais próximos são eles. A igreja se distanciou muito do original, do evangelho original. Muita coisa foi acrescentada, e nessas pesquisas que eu fiz, eu descobri, eu falei assim, não, a partir de hoje então eu sirvo somente a Deus. E foi assim então que eu tomei a decisão de sair da igreja. Esses canais de crítico também ajudou na decisão, porque eu fiquei ainda meio indecisa se eu faria boa escolha. Mas depois eu vendo muitas denúncias, muitos testemunhos de pessoas que passaram por ali também, que estavam com a mesma dúvida que eu falei, não, quer saber, eu vou sair e eu vou seguir Deus em casa mesmo. E graças a Deus, ao ler os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus, ele me libertou da depressão, controlou minha ansiedade. Já tem 1 ano e meio que eu saí da igreja definitivamente, que eu me desliguei completamente, e hoje eu sirvo a Deus em casa. Dizem que somos desigrejados. Eu não uso esse termo, eu uso o termo de remanescente, porque o desigrejado não quer dizer que por você não estar na igreja, você deixou de servir a Deus, você deixou de crer. Você apenas não está frequentando um templo físico. Mas tem muitas pessoas que servem a Deus melhor do que os que estão lá dentro, né? E eu acredito que é o meu caso. Então hoje eu continuo mantendo ali ainda certas coisas da doutrina. Eu ainda tenho muito receio de, por exemplo, pôr uma calça comprida, porque lá é proibido, né, na congregação, de pôr um brinco. Eu ainda me sinto muito culpada quando eu ponho um brinco, quando eu ponho uma calça comprida. Então eu só consigo usar dentro de casa. Se eu saio na rua, eu já fico mal. Por quê? Porque é uma lavagem que eles fazem cerebral na mente da gente, que você muda todo o seu comportamento, você muda até o modo de você falar. Olha, eu vou te falar, eu não me arrependo nem um pouco de ter saído dessa igreja. Eu me arrependo de há mais tempo não ter lido a Bíblia, para poder abrir os meus olhos e eu enxergar o que tinha por trás dessa igreja. Isso eu me arrependo, mas de ter saído de lá, não. Então, aos poucos, assim, é que eu tô começando às vezes coloco um brinco, assim, mas eu me sinto muito mal. Então é isso, né? A gente é doutrinado ali dentro, e quando você sai, você fica ainda com receio de muita coisa, né? Mas é aos poucos, né? A libertação vem aos poucos. E é isso, o vídeo que eu quis fazer, procurei ser o mais breve possível.
eu tinha a intenção de fazer esse vídeo com o meu esposo, só que como eu fiquei mais tempo na congregação, eu fiquei 30 anos, ele ficou só 6 anos, então assim, eu tinha mais coisa para contar, então ia ficar um vídeo muito longo na qual só eu falaria mais do que ele, então não ia ficar muito legal. Então eu falei, vou fazer um vídeo eu contando a minha trajetória e depois a gente conclui com você explicando como foi que você também decidiu sair, porque também tem a ver com o fato de eu ter saído, não que eu tenha influenciado ele, foi uma decisão dele, partiu dele. Então, e aí a gente conclui junto como foi então que nós dois decidimos estar fora da igreja. Peço perdão por alguma coisa que eu tenha falado, se ofendi alguém, não foi a minha intenção. Eu não tenho muito o que falar da congregação, como a maioria dos testemunhos, as pessoas falam que sofreu perseguição, preconceito. Eu não tenho muito o que falar, porque o tempo que eu fiquei lá foi tranquilo, né? Inclusive na época do casamento, quando deu errado, eu conversei com os cooperadores e eles foram muito compreensivos comigo. Eu perguntei se ia ficar sem liberdade, eles falaram que não, que quem errou foi ele, que quem cometeu o adultério foi ele, porque ele casou comigo e depois voltou com a ex dele, e que eu ficasse em paz, que no tempo certo Deus ia preparar um dos seus filhos para ser meu esposo. Eu não tive paciência, enfim. Vai eu de novo pegar com a mão. Mas eles foram bastante compreensivos comigo. Acompanhei algumas injustiças, como um casal, por exemplo, que pecaram. Conheci a parente deles, a moça engravidou e foi decidido então que eles casariam, ficariam sentados durante 5 anos e depois eles decidiriam o que fazer com eles. Após 5 anos, devolveram a liberdade, ele voltou a tocar porque tinha um parente no ministério. Vi outro caso também, filho de um cooperador, que inclusive esse cooperador já dorme no Senhor, se envolveu com uma mulher, acho que bem mais velha que ele, morava sozinha. Eu não sei o teor desse envolvimento. O que eu soube é que ele ficou sem liberdade e eu acompanhei esse período dele sem liberdade, porque ele tocava e durante 2 anos ele não tocou mais, ele ficou sentado e após 2 anos devolveram então a liberdade dele. Também teve outro caso da mãe de uma conhecida que, eu não sei se ela era viúva, era separada, se envolveu com um homem, foi morar com esse homem, perdeu a liberdade e durante 20 anos ela ficou sem liberdade. E aí na semana que devolveram a liberdade dela, essa conhecida estava comemorando, muito contente, inclusive no meu serviço, né, na época que eu trabalhava. E aí eu presenciei esse momento lá, ela contando com uma outra irmã o que tinha acontecido. Então assim, por ter família no ministério, então assim, você vê que existem ali algumas, né, passada de pano, dependendo do grau ali de conhecimento no ministério. Mas foram poucos os casos que eu acompanhei, que foram esses como eu citei. Os que eu fiquei sabendo mesmo foi através dos canais de crítico, mas tem, não duvido que todos esses testemunhos sejam verdade, porque é bem a cara da congregação. Porque teve muitas coisas assim que eu acompanhei, como essa minha amiga mesmo. Foram poucos os casos que eu acompanhei assim de injustiças ali dentro, mas eu não duvido. E uma coisa que me decepcionou muito foi saber que lá não tem palavra e que a maioria que saiu de lá é porque leu a Bíblia. Então assim, isso me deixou bem decepcionada mesmo, de saber que eu estava ali o tempo todo acreditando no homem. Não que Deus não fale, tá, através de alguém. Se Deus precisa mandar um recado, ele manda. O que eu não acredito é que se tiver 20 congregações funcionando no mesmo dia, no mesmo horário de culto, Deus vai falar nessas 20 congregações, vai revelar. Não que Deus não tem esse poder, é que Deus, ele não é o nosso empregado. Deus tem esse poder, se ele quer ele faz, mas ele não é o nosso empregado para ter dia e hora marcada para ele falar. Então quando ele quer, ele fala, como às vezes que ele falou comigo através de um servo de Deus, como aquele irmão que pregou o que eu pensei no meu quarto, ou naquela igreja que eu estava reclamando no meio do caminho, que eu não tinha amigos, no meu pensamento, e lá na palavra, na hora foi falado. Então assim, não tinha como alguém saber, porque eu falei em pensamento, e pensamento só quem conhece é Deus. Então Deus, quando ele quer, ele fala. Eu só não acredito que seja assim sempre, todas as vezes. E outra coisa que me deixa um pouco revoltada é que tudo que a gente ia fazer, a gente tinha que buscar a palavra. Se fosse vender alguma coisa, você tinha que buscar a palavra. Se fosse arrumar um serviço, você tinha que buscar a palavra. Se você fosse casar, você tinha que buscar a palavra. Sabe, igual tem irmãos lá que já tá de idade já. Por quê? Porque teve
teve condição de ter um casamento com irmãos da igreja, mas porque buscou a palavra e não veio confirmando, não aceitou casar e tá lá, sabe, solteira, algumas até com problema psicológico. Então, assim, isso me revoltou muito. E de saber que a Bíblia estava o tempo todo nas nossas mãos, ali, ensinando como fazer, como buscar Deus, como andar na presença de Deus, e a gente confiando no homem. Então é por isso que hoje em dia eu não quero mais confiar em homem. Respeito quem vai se sentir bem, mas eu, graças a Deus, eu posso dizer que hoje eu sirvo a Deus. Tem 1 ano e meio que eu sirvo a Deus. Posso falar com certeza, faz 1 ano e meio que eu me converti na graça de Deus. Dessa vez eu fui convertida. Dessa vez eu estou seguindo Cristo. Antes eu não estava. Antes eu estava seguindo o homem. Eu estava seguindo o ensino humano e não de Deus. Então é isso. Pretendo fazer um vídeo então concluindo com meu esposo, ele contando a trajetória dele, né? Por que ele resolveu sair. Como eu disse, eu não influenciei ele, foi decisão dele. E fiquem com Deus, desculpe alguma coisa aí, porque eu tentei muitas vezes gravar esse vídeo, foi difícil. Eu espero que dessa vez saia, dê tudo certo. Se eu falei alguma coisa, perdão, às vezes escapa. E eu agradeço por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus. E essa é a minha história, então, da trajetória da Congregação Cristã no Brasil. Fiquem todos na paz de Deus.